Madeiros secos. Porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? Jesus, Lucas capítulo 23, versículo 31. Madeiros secos. Jesus é a videira eterna, cheia de seiva divina, espalhando ramos fartos, perfumes consoladores e frutos substanciosos entre os homens. E o mundo não lhe ofereceu senão a cruz da flagelação e da morte infamante. Desde milênios remotos é o Salvador, o puro por excelência, que não devemos esperar, por nossa vez, criaturas endividadas que somos, representando galhos ainda secos na árvore da vida. Em cada experiência, necessitamos de processos novos no serviço de reparação e corrigenda. Somos madeiros sem vida própria, que as paixões humanas inutilizaram. Somos madeiros sem vida própria, que as paixões humanas inutilizaram em sua fúria destruidora. Os homens do campo metem a vara punitiva nos pessegueiros, quando suas frontes raquíticas não produzem. O efeito é benéfico e compensador. O martírio do Cristo ultrapassou os limites de nossa imaginação, como tronco sublime da vida. Sofreu por desejar transmitir-nos sua seiva fecundante, como lenhos ressequidos ao calor do mal, sofremos por necessidade em favor de nós mesmos. O mundo organizou a tragédia da cruz para o Mestre, por espírito de maldade e ingratidão. Mas nós outros, se temos cruzes na senda redentora, não é porque Deus seja rigoroso na execução de suas leis, mas por ser amoroso Pai de nossas almas, cheio de sabedoria e compaixão nos processos educativos. Livro Caminho, Verdade e Vida, editora FEB, capítulo 82, Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Nós necessitamos diariamente desse contato com o Evangelho para organizar o nosso pensamento no bem. Temos que tirar do nosso campo mental, da nossa vida mental, da nossa casa mental onde moramos, todos os elementos nocivos ao bem. Nós precisamos criar recursos novos, saneadores, para higienizarmos toda a nossa casa mental nesses padrões sugeridos por Jesus, onde, com certeza absoluta, de madeiros secos que somos, haveremos de buscar nutrição nessa divina seiva
essa seiva sagrada que alimenta os povos, que alimenta e sustenta o planeta Terra. Jesus é a videira eterna, cheia de seiva divina, espalhando ramos fartos, perfumes consoladores e frutos substanciosos entre os homens. E o mundo não lhe ofereceu senão a cruz da flagelação e da morte infamante. Então, muito interessante nós observarmos a nossa condição de espíritos em evolução, mas numa situação ainda muito deplorável no que tange às questões morais, os recursos do sentimento, os recursos de uma razão, onde quase sempre não temos o amparo do amor. Precisamos colocar no nosso raciocínio as vibrações do amor, as vibrações do eterno bem, para que possamos sempre enxergarmos a boa parte da vida, das pessoas, das situações. Do contrário, iremos condenar tudo e todos. E iremos criar uma situação desprezível, da desesperança, da ausência de bom ânimo. Nós precisamos manter o bom ânimo, nós precisamos manter a esperança. Diz Emmanuel, desde milênios remotos, Jesus é o Salvador, o puro por excelência, que não devemos esperar por nossa vez, criaturas endividadas que somos, representando galhos ainda secos na árvore da vida. Ora, se a humanidade crucificamos Jesus, por ele falar do amor, por ele consolar os aflitos, curar os enfermos, imaginemos o que a humanidade não irá exigir de nós outros. Ora, então é preciso toda humildade para reconhecermos a nossa pequenez e buscarmos a sustentação nessa seiva sagrada da vida. Nós precisamos confiar no bem. Nós precisamos entender que muitas vezes os sofrimentos que chegam até nós são os elementos não punitivos, mas os elementos para que possamos dar frutos nessa árvore ressequida. Diz Emmanuel, os homens do campo metem a vara punitiva nos pessegueiros, quando suas frondes raquíticas não produzem. Os homens do campo metem a vara punitiva nos pessegueiros, quando suas frondes raquíticas não produzem. O efeito é benéfico e compensador. O martírio do Cristo ultrapassou os limites de nossa imaginação. Como tronco sublime da vida, sofreu por desejar transmitir-nos sua seiva fecundante. Mas observemos, nós somos como lenhos ressequidos ao calor do mal. Sofremos por necessidade em favor de nós mesmos. É como se a vida fosse aquele lavrador, aquele homem do campo, que vai bater em nossa cabeça com as varas da esperança e da instrução, do amor e da caridade, para que nós possamos dar frutos. Mas, se não tivermos a humildade para recebermos os sofrimentos, as aflições, como elementos de inspiração e de movimentação na direção do bem, nós vamos
ficar revoltados, ficaremos agoniados, queixosos, e não aproveitaremos a oportunidade reencarnatória. Então, é muito importante que nós entendamos isto, que a doutrina espírita nos traz a instrução por meio da mediunidade, por exemplo, que nós tivemos com Allan Kardec e com Allan Kardec no século XIX e com Chico Xavier no século XX, essa instrução espiritual vai gerar em nós a consciência espírita, que nós somos espíritos, que não há morte, que a vida prossegue, que tudo que nos acontece obedece a uma causa justa, que nada é por acaso. Então é algo extraordinário a instrução espiritual. Por meio da mediunidade, nós temos a ratificação da imortalidade. Por quê? Porque são os próprios espíritos que escrevem para nós, falando sobre a reencarnação, falando sobre a importância dos laços de amor que não se rompem com a morte, que a vida prossegue, que somos todos espíritos imortais. Então é algo extraordinário buscarmos a instrução espiritual para construirmos a consciência espírita de que nós não temos um espírito, uma alma, nós somos o espírito. É preciso que tenhamos essa convicção que nós somos o espírito, que nós somos espíritos, estamos transitoriamente habitando um corpo de carne. Mas é transitoriamente. Ora, mas ainda que estejamos no corpo de carne, nós precisamos também vislumbrar a possibilidade, os recursos de atuação mental com o mundo espiritual à nossa volta, não só com o mundo material. A reencarnação é muito importante para que possamos interagir com todos os recursos do mundo material. Ora, mas é muito importante também que possamos interagir com o mundo espiritual no qual estamos inseridos, tenhamos consciência ou não. Ora, com consciência, evidentemente que nós aproveitaremos muito mais o tempo, o dia, as horas, os minutos, exatamente pela compreensão da questão reencarnatória, exatamente pela questão da imortalidade, porque já não será algo que estaremos especulando, mas é algo real. Por meio da mediunidade, nós temos instruções sobre a reencarnação, sobre que não existe morte, que a vida prossegue. Por quê? Porque são os próprios espíritos que vêm escrever os livros que formam a literatura espírita. Então é algo extraordinário que possamos nos debruçar sobre a literatura espírita. É algo extraordinário a nossa busca constante da instrução espiritual, exatamente para formarmos a consciência espírita de que nós somos espíritos. Estamos transitoriamente num corpo de carne. Ora, sem isso não dá para compreender o mundo espiritual, a vida no mundo espiritual, porque ficará sempre aquele ranço do materialismo, obstruindo o entendimento sobre a vida no mundo espiritual e sobre a própria esperança. Então, precisamos buscar a instrução espiritual para formarmos a consciência espírita. Nós necessitamos compreender as questões da imortalidade, da mediunidade, da reencarnação e os laços de amor que não se rompem. E precisamos valorizar cada dia mais os laços de afeto, os laços de amor com aquelas pessoas com as quais estamos convivendo no dia a dia. Mas isso não é bom para elas, é bom para nós,
porque cada pessoa pensando assim, nós criaremos um ambiente de harmonia, de paz, de esperança, de trabalho, de progresso moral, espiritual e também intelectual e até progresso material, mas o progresso material amparado pela luz do entendimento espiritual.